Dia 9 de agosto. Capítulos de hoje: Provérbios 9, 2 Crônicas 26 e 27. Provérbios 9. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, e enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. 2 Crônicas 26. Todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei, como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elat e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gat, Jabne e Asdod. Ele construiu novas cidades na região de Asdod e em outras partes da Filístia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual, e sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra, tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem à batalha, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaceias. Estavam sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de famílias. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente, e ele se tornou muito poderoso. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína.
Pecou contra o Senhor seu Deus ao entrar no santuário do templo do Senhor, para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: Não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não o honrará. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso, no templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse: era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor. 2 Crônicas 27. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias, mas não cometeu o pecado de entrar no templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas perversas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Também realizou extensos trabalhos de reparo no muro sobre o Monte Ofel, construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nos bosques. Guerreou contra os amonitas e os derrotou. Durante os 3 anos seguintes, recebeu deles um tributo anual de 3.500 quilos de prata, 10.000 cestos grandes de trigo e 10.000 cestos grandes de cevada. Jotão se tornou poderoso porque teve o cuidado de viver em obediência ao Senhor seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e outras atividades, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Quando Jotão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor.